8 horas e 19 minutos, o balanço continua e agora a gente fala sobre a síndrome mão-pé-boca, que causa pequenas bolhas nas mãos, pés e bocas. Muito comum em crianças muito pequenas, mas pode afetar também adultos. Raro, mas pode acontecer. Chegou a hora da nossa pausa do café. Com muito prazer, a gente recebe a médica, a pediatra, a doutora Carolina Mota. Doutora, bom dia, bem-vinda. Aí vai, não vai, a criancinha chega em casa, já meio indisposta, a mãe olha, tem lá bolinha na mão, no pé, na boca. E isso incomoda demais, né? Bom dia, bem-vinda. Qual é o público mais que essa síndrome mão-pé-boca incomoda? Eu falei crianças muito pequenas, entenda por crianças muito pequenas, de 1 a 2, 3, até 5 anos, é isso, né? Isso, Douglas. Geralmente acontece nessa fase, que é a fase que a criança ainda está adquirindo imunidade, né? Então, essas crianças que frequentam creches, né, ambientes com outras crianças, são as crianças mais acometidas. O que é essa síndrome? Ela é viral? Ela é uma bactéria? Então, como a maioria das doenças infantis é uma síndrome viral, bastante contagiosa, mas é aquela, Douglas, que a gente não tem um remédio específico para o tratamento. Quais são os sintomas? Geralmente começa com o primeiro sinal, que é a febre. Uma febre que pode ser uma febre média a uma febre alta, tá? Uma febre pode chegar a 39, 39,5. E depois dessa febre, o primeiro sintoma mais comum é a dor de garganta. Então, a criança começa já a ficar com uma dor de garganta, uma mialgia, a criança fica mais molinha, uma dorzinha no corpo. E aí, depois de uns 3 dias de febre, pode começar a aparecer essas bolhas, essas bolinhas nas mãos, nos pés e aftas na boca. Aftas são aquelas úlcerazinhas que a gente está acostumado já a perceber em algumas crianças. E se pega em uma criança que não sabe falar ainda bem os sintomas, onde é que está doendo, vai ser um desespero dentro de casa, né? Mas assim, é uma doença benigna, então a gente não precisa ficar muito preocupado, já querendo levar essa criança numa emergência. Então são sintomas, né, tranquilos, assim, a febre, depois essas bolinhas, mas não precisa a gente correr para a emergência para tratar essa doença não, viu, Douglas? Quando o pai, mãe, vovó ou responsável, ou a babá que está lá, né, tomando conta da criança, vê os primeiros sinais, vê as bolinhas, o que é que ela pode fazer? Ou o que é que a mãe pode colocar naquelas bolinhas ou não se coloca nada, só com o tempo mesmo? Então, o que é que se consegue resolver? A gente vai tratar o sintoma. Então, se a criança está com uma dorzinha de garganta, a gente pode usar o uso do analgésico, né, um remedinho para dor, e também o antitérmico, que é a mesma coisa. O analgésico e o antitérmico é a mesma medicação. Então, a gente vai tratar a febre e essa dorzinha. Para a pele, a gente pode fazer um banhozinho com aveia, né, para poder acalmar essa pele. Usar um hidratante para ajudar essa pele a melhorar mais rápido, mas não existe, como eu falei, um tratamento específico, um remédio que a gente vai tomar e essa criança já vai melhorar. Precisa ter o tempo, né, dessa doença, geralmente com 1 semana, de 7 a 10 dias, essas lesões já vão começar a desaparecer. É o que eu ia lhe perguntar, porque são bolinhas que incomodam, a criança pode querer, né, tocar, elas permanecem lá durante 1 semana, depois vão embora, vida normal, tudo resolvido. Então, como é uma doença que a transmissão é fecal-oral, mesmo após essa primeira semana, essa criança pode continuar transmitindo, mesmo depois dos sintomas já terem ido embora, através das fezes. Então, a higiene das mãos, né, nas trocas de fraldas dessas crianças, é uma das principais e mais importantes formas da gente se proteger. Então, temos que estar sempre, né, com essa higiene das mãos, tanto das crianças como dos cuidadores. Nesse período, doutora, a criança tem que ficar em casa, não vai para a escola, é isso? Como é uma doença viral altamente contagiosa, Douglas, essa criança precisa ficar afastada dos ambientes escolares, né? Porque senão vai passar para outra e outra. Isso. No mínimo 7 dias, essa criança precisa estar em casa. Para a gente fechar, então, recado para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, que está nos assistindo agora. A criancinha começou com essas lesões, né? Mão, pé, boca, são aquelas bolinhas bem clarinhas, né, doutora? Uma doença qual é a recomendação? Totalmente benigna. Ter um pouco mais de paciência com essa criança,
A alimentação, a gente vai evitar alimentos quentes, então vamos dar alimentos pastosos e frios para poder aliviar essa dorzinha da garganta, né, por conta dessas aftas. E o repouso e muita hidratação. Doutora Carolina Mota, médica pediatra, muito obrigado pela presença. Volte mais vezes. É um tema que interessa demais. É pai, mãe, vó, tio, cuidador, né? Quem está lá com a criancinha e vê ela sofrendo e tem que ajudar. E fica em casa para não transmitir para outras crianças. Estou à disposição, Douglas. Um beijo, muito obrigado, tá, doutora? Obrigada também. Até mais. Prazer.